Culto de celebração, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui, ouvindo, sendo ministrados pelo Espírito Santo. João 14, a partir do verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhe disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fiquem angustiados nem com medo. Vocês ouvirão o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida. Eu vou repetir. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levante-se, vamos sair daqui. Que palavra, Pai. Que privilégio, Deus. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, que a gente pode te sentir aqui na sua casa. É como se o Senhor estivesse falando conosco pessoalmente, porque o Senhor está falando, porque é a sua palavra. Nós te louvamos e te adoramos, bendizemos o seu santo nome, e que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, que em liberdade o Senhor possa falar conosco, e que nós estejamos por inteiro como igreja, te ouvindo atentamente. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos nos assentar, igreja. É uma palavra tão rica, é uma palavra tão maravilhosa, que Jesus Cristo aqui, como nós vimos, não é, a semana passada, ele já está num processo de despedida, ele já está se despedindo.
E ele aqui, ele sempre fala isso: assim, se vocês me amam, guardem meus mandamentos. Se eu não amo a Deus, eu não posso guardar o quê? Os mandamentos dele. É muito mais do que vir na igreja. É muito mais do que isso, é relacionamento. E Deus, Ele conhece o nosso coração. Por que Davi tinha um coração segundo o quê? O coração de Deus? Porque ele guardava os mandamentos de Deus. E esse tom de despedida de Jesus Cristo, ele falou que, olha, eu vou, mas eu pedirei ao Pai, preste atenção, igreja, eu vou, mas eu pedirei ao Pai que Ele mande quem? Um outro Consolador. Porque Jesus Cristo já é o nosso Consolador, mas Ele está mandando um outro Consolador. E Jesus Cristo está se referindo ao Espírito Santo. E sabe por que Jesus fala que Ele é o nosso Consolador? Porque o Consolador, traduzindo, é aquele que está junto. Amém ou não? É aquele que está junto. É por isso que eu falo que quem serve a Jesus é muito mais do que vir na igreja. É sentir o estar junto do Espírito Santo. Porque Ele é o Espírito da verdade. Ele é o mediador, Ele é o intercessor. É Ele que habita no meu ser, é Ele que habita no seu ser. E Ele só pode habitar no seu ser quando Ele preenche o quê? O vazio que você tem. Sim ou não? Então, quando Jesus Cristo está falando, não é, do Espírito Santo, Ele como Pai, Ele já está mostrando aos discípulos o que aconteceria. Ele falou, olha, eu vou, mas eu vou. Tá. Eu posso falar isso para o Giovanni? Posso? Porque quando eu for, ele vai ficar órfão. Sim ou não? Então, quando eu for, eu vou deixar os meus filhos órfãos. Mas o que Jesus Cristo está falando aqui é de ressurreição. E eu acredito que se eu estivesse lá, e se fosse um dos 12 discípulos, eu não entenderia. Sim ou não? Eu não entenderia. Mas peraí, como é que você vai? Mas como você vai voltar? É por isso que Jesus Cristo fala muito de paz. E eu deixarei o outro Consolador. E ele repete, amados, tudo que na Bíblia é repetido, preste atenção. É extremamente importante. E Jesus Cristo aqui ele repete: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Ele começou falando isso, e ele repete: quem guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado pelo Pai. Só que Jesus Cristo sabe do que? Do meu coração e do seu coração. Ele sabe. Ele sabe se você realmente ama Ele. Ele sabe se eu realmente amo Ele. Tanto é que ele fala isso no próximo verso: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ser cristão é complicado e é difícil. Porque às vezes você entra nessa porta só para pegar a bênção. Você não ama Jesus. Você não conhece quem é Jesus. Você está pouco se importando de quem é Jesus, mas você é.
Aí você aceita ele. Mas você não ama ele. Você ama aquilo que ele vai o quê? Te proporcionar. Aí você ora, aí você busca, aí você chora, aí você lamenta e vai. Pegou a benção. Você ama Jesus? Claro que não. Porque você não guarda. Quem está falando sou eu? Quem está falando? É Deus. E Ele fala isso para nós. E eu, durante esses anos, infelizmente, eu vejo muito isso na igreja. Era exatamente o que eu vinha na macumba, no candomblé. É exatamente. Porque o ser humano é o mesmo. Só que o Deus é diferente. Então, quantos e quantos iam no candomblé, na Umbanda, recebia a bênção e fazia o quê? Pagava e ia embora. Ele está pouco se importando quem está abençoando ele. Ele está se importando com o quê? Com a bênção. É duro isso? É duro. Mas é o quê? É a palavra. Mas é tão maravilhoso o ensinamento de Jesus, porque ele não fala só isso. Ele não fala só repreendendo. Ele começa a falar para nós o quê? Que esse Espírito Santo, esse Consolador, vai nos ensinar o quê? Tudo. Ensinará a vocês todas as coisas. Quem é que te capacita na escola bíblica? Quem é que me capacita na escola bíblica? Você acha que sou eu? Quem é que vai te capacitar na escola bíblica? É você? Quando você começar a falar de promessa, quem é que tocou o seu coração para você falar de promessa, irmão? Fui eu? Foi o Espírito Santo. Quando você for falar, quem é que vai tocar no seu, quem é que tocou no seu coração? É o Espírito Santo. Então quem vai te ensinar a lição? Sou eu? Quem é? É o Espírito Santo. E amados, Ele faz lembrar o quê? De todas as coisas. Porque é Ele. Porque a palavra é dEle. Então, às vezes, você não está numa situação que uma palavra que você... Ela não vem, às vezes, na sua mente? Sim ou não? Porque é Ele, sim ou não? É Ele que faz. Agora, quanto mais eu estou em contato, mais eu estou lendo, quanto mais eu estou orando, mais eu vou me lembrar. Eu só vou me lembrar daquilo que eu o quê? Que eu leio, que eu medito. Então, é por isso que Jesus Cristo, Ele é pragmático. Ele fala, olha, você só vai ter relação comigo se você conhecer minha palavra. Se você não conhecer, não adianta. É bonito isso, não é? E aí, amados, hoje, o que eu quero falar? E é meio maluco isso, porque Deus criou o céu e a terra. Sim. Aí, Jesus Cristo se encarnou, sim, o Deus, como sacrifício vivo. Sim. Muito bem. Aí ele morreu. Só que quando ele morreu, ele falou, ó, eu vou trazer quem? O Espírito Santo. Eu vou mandar o Espírito Santo. Mas Jesus Cristo não está vivo? Mas a palavra diz que ele foi no Pai. E o Pai está com Jesus e Jesus está com o Espírito Santo. Logo, quem vive em mim? A Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas qual a ação real do Espírito Santo? Por que Jesus Cristo falou, olha, eu vou e trarei o Consolador? Por que ele disse isso? E nós como igreja, às vezes, nós não entendemos a ação do Espírito Santo. Mas o que nós temos que entender é que Ele é Deus.
Ele é onipotente, onisciente, Ele é onipresente. É Ele que nos dá vida, e essa vida em abundância. Ele possui a sabedoria, e Ele me dá e te dá a sabedoria. Então, quando Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, através do sangue dele, que isso aqui tudo existe, Ele fala: olha, eu vou, mas vem o Consolador, aquele que vai estar junto com a sua igreja, para te convencer e para te ajudar, e para te consolar, e para estar junto com você, porque Ele também o quê? É Deus. Não é lindo isso? Então, eu só tenho esse entendimento se eu me aprofundo na palavra. E o Espírito Santo, ele está desde a criação, lembra da criação? E pairava o quê? O Espírito. Ele estava lá, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele estava onde? Na criação. O Espírito Santo do Senhor, ele concedia dons o quê? Sobrenaturais. O Espírito Santo no Antigo Testamento, foi ele que soprou todo o projeto do tabernáculo. O povo por si só não teria o quê? Nenhum dom. Então, foi ele que soprou isso. Ele é o doador da criatividade. Eu sem o Espírito Santo, quem sou eu? Se eu estou hoje aqui, é pelo dom doador de quem? Do Espírito Santo. É Ele que sopra no meu coração aquilo que eu tenho que pregar, aquilo que você tem que ensinar. Porque Ele é a fonte de poder. É pouca coisa, irmãos. Então o Espírito Santo, na verdade, quando a gente estudou, está estudando, nós vamos ficar 1 ano, 12 meses estudando o quê? Os profetas, né? Porque são 12 profetas menores. Quem é que soprou a palavra para os profetas? Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sopra o quê? Todas as profecias. Só que no Antigo Testamento, a ação dele era o quê? Absolutamente o quê? Pontual. Os reis estavam com o quê? Com o Espírito Santo do Senhor. Os juízes, lembra dos juízes? Eles iam recebendo o quê? O Espírito Santo. Sansão não foi um juiz? Ele não estava com o Espírito Santo do Senhor? Mas que quando ele pecou lá com a Dalila, o Espírito Santo do Senhor o quê? Saiu. E quando a gente vem para o Novo Testamento, a igreja começa com o descer de quem? Espírito Santo. Foi ele que tocou no coração daqueles 120 para começar a igreja. Ele estava junto na encarnação de Jesus Cristo. Quem é que te dá os dons do Espírito, João? É Jesus, é o Espírito Santo. Porque Ele é o Senhor na igreja. Como é que eu vou conseguir dom do Espírito se eu não oro, se eu não busco? Não vai conseguir, irmão. Dom de cura, dom de milagre, palavra de sabedoria. Então é Ele, e só Ele que proporciona o que, igreja? Os dons do Espírito. Quem é que me proporciona e que te proporciona o que? O fruto do Espírito? É o Espírito Santo. Então às vezes a gente fica buscando, é o Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, me dá mais amor, eu tenho que ter mais amor. Eu tenho que ter mais benignidade. Quando nós estivemos no
no encontro da família, o pastor Januário, ele passou, não sei se vocês chegaram a ver aquele material que ele entregou para vocês. Quem viu aquele material que ele entregou para vocês? Mas vocês lembram que ele entregou, né? Uma pasta. É que vocês não estavam lá. Mas eu vou distribuir para a igreja. Vocês chegaram a ver, não? Vocês fizeram? É uma coluna de que aquilo que o seu cônjuge acha, né? Que o seu casamento não está bom. E quais os fatores que ele também não está bom. Ontem eu e a Ana nós fizemos. E foi maravilhoso, irmão. Porque ela falou, ó, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar aqui. É lógico que eu deixei ela falar primeiro, né? Certo? Você tem que melhorar aqui, ó, você tem que melhorar aqui, você não está bom. Mas e o resto, Ana? Não, o resto está bom. Eu falei, não, está ótimo. Agora é você. Agora nós mudamos, né? Ó, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar aqui, você precisa... Eu falei, nossa, Ana, mas tem umas coisas aí que... É assim mesmo. Quem vai me ajudar a melhorar? Quem vai ajudar a Ana a melhorar? É o Espírito Santo. Então, nós como igreja, nós devemos saber o quê? A importância do Espírito Santo, porque é Ele que nos guia, Ele que nos dá segurança. Quando você ora para alguém se converter, quando você ora para alguém se reconciliar, é o Espírito Santo do Senhor que faz isso, filho. É isso que Ele vai fazer na vida do Flávio. Eu creio nisso. Quando? Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Agora, cabe nós o quê? A orar e a crer e conhecer que o Espírito Santo do Senhor, Ele vai fazer de uma forma sobrenatural que Ele reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador. Se Ele fez isso comigo, Ele faz com qualquer um. Mas o que Jesus Cristo está dizendo para os apóstolos e está dizendo para mim, para você, Ele quer muito mais para nós. Porque o reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o início de uma nova vida. A gente tem muito mais. Amém ou não? Deus tem muito mais para nós. Ele tem muita bênção na sua vida e na minha vida. Por quê? Porque é Ele que intercede. É Ele que promoveu a minha regeneração, igreja. É Ele que promoveu a regeneração de vocês. Então, quando Jesus Cristo fala que Ele vai deixar o Espírito Santo, Ele está falando, amados, eu vou santificar vocês, eu vou separar vocês. Dá para entender isso? A importância do Espírito Santo do Senhor? Nós ficaríamos aqui muito mais tempo, porque são várias e vários atributos. Mas o que eu oro, que você saia daqui apenas com uma palavra, uma só. Se você sair daqui só com isso hoje, já está bom. O Espírito Santo é o maior bem que um crente pode ter. É o maior bem. Eu posso ouvir um amém de vocês? É o maior bem, igreja. É o maior bem. É por isso que a palavra, ela fala, não deixe extinguir o Espírito Santo na sua vida. Hoje eu peguei a Laurinha, né, fui levá-la lá em casa, a Ana não estava bem hoje, enfim, passei no parque, cheio. Mas lotado. Tive até dificuldade. É uma bênção? É uma bênção. É bom? É claro que é. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quem promove isso no meu coração, Elias? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então que a gente saia daqui com esse bem precioso.
O Espírito Santo ele é essencial para a nossa sobrevivência, filho. Sem o Espírito Santo a gente não sobrevive. Não sobrevive na universidade, não sobrevive na empresa. A gente acha que sobrevive, mas não sobrevive. Amém? Então que a gente o quê? Que a gente busque o Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém de você? Então, igreja, o que Jesus Cristo está falando para os discípulos e que está falando para você hoje, e o que Ele fala para mim, fala, João, ô João, você só vai ser cheio do Espírito Santo quando você tirar toda a sua carnalidade. Quanto mais você tira a sua carne, mais eu entro na sua vida. E literalmente eu tenho muita carne ainda. Literalmente. Mas eu tenho que buscar mais ainda, vocês entendem? Porque a minha alma, a sua alma, ela faz o quê? Ela todo dia está o quê? Fazendo com que você se afaste, que ela seja cheia da sua vontade. Ela vai te afastando, ela vai devagarzinho te minando, sim ou não? Então que em nome de Jesus essa palavra ela entre no seu coração. Entre no coração de todos aqueles que estão ouvindo. Compartilhe a palavra, divulgue a palavra. Isso é combustível para nós na semana, irmão. Amém ou não? Isso é combustível. O Espírito Santo ele tem que estar cheio na nossa vida. A gente tem que buscar isso. Posso ouvir um amém? Vamos levantar?